Olá, meus amigos, tudo bom? Eu sou Gil Aron, sou profissional de educação física, sou personal trainer desde 1989, né? Então, portanto, já faz alguns anos que eu trabalho na área. Eu comecei no ramo de artes marciais, depois eu fui para musculação porque eu me machucava muito. Então, eu comecei a entender musculação para prevenir lesões e para tratar lesões. E depois, no ano 2000, eu tive a grata felicidade de trabalhar numa academia que havia 60% de idosos. Eles eram oriundos da hidroginástica e entravam na academia e eu tinha mais contato com o professor Dr. José Maria Santarém, com a equipe dele, que sempre que ele não podia me atender porque ele estava ocupado, ele é muito ocupado, a equipe dele me atendia, tirava dúvidas, me ajudava, me emprestava livros, cara, é coisa assim fantástica. Então eu pude crescer muito trabalhando na minha parte profissional com idosos com patologias, transportados, safenados, com prótese, com pino, pressão alta, Parkinson, Alzheimer, os dois, os três, né? Então, e assim sucessivamente. A ideia desse vídeo é ajudar você, profissional de educação física, a estar mais capacitado para atender idosos advindos de problemas como o Covid, sobreviventes, entendeu? Que muitas vezes eles vão estar com algum tipo de sequela. Pode ser que não, mas algumas vezes eles estarão. Dificuldade de andar, passaram por fisioterapia, dificuldades de respirar, problemas pulmonares. Então, como a maioria das coisas são problemas pulmonares, então eu vou falar nesse vídeo de uma anamnese e da importância de você entender o que você vai fazer com a musculação para esse tipo de tratamento, certo? Antes que eu esqueça, dá um joinha, compartilhe o vídeo, esse tipo de coisa que o pessoal do YouTube faz. Bom, vamos lá. Problema respiratório. Você, profissional de educação física, sabe que o pulmão, para ele fazer esse movimento, né, ele precisa não só da musculatura do peitoral, mas da musculatura das costas, do latíssimo dorso, os romboides, trapézio, redondo maior, redondo menor, e paravertebrais, e lombares. Né? Quero ver alguém com dor no lombar encher o pulmão de ar. Consegue. Então, você deve fortalecer aqui e fortalecer o pulmão. Como isso vai ser feito, eu vou fazer, são nos vídeos, nos próximos vídeos. Nós estamos pegando um caso específico, fictício, né? De uma pessoa de 60, 70 ou 80 anos, que teve Covid, não está com problema nas partes locomotoras, no aparelho locomotor, ele anda, mas ele tem problema respiratório. Então, é uma pessoa que nunca treinou na vida e agora nós estamos introduzindo ele ao mundo da musculação, né? Então, nós temos que ter algum cuidado. Primeiro ponto, você, profissional de educação física, vai ter que ter bom senso de sempre verificar algumas coisas no seu aluno durante o exercício, durante a prática. Lembrar que movimento lento, o risco de lesão é nulo. Então você tem que fazer movimentos controlados. Não adianta você falar para ele, senta aí, pega a barra, puxa e empurra. Não funciona. Não é como dar aula para um aluno que tem de repente mais controle motor e sem nenhum problema. Que as articulações são novas, entendeu? Você está com uma pessoa que a articulação moveu já algumas centenas de milhões de vezes, né? Então é perigoso você simplesmente trabalhar com um nível de segurança baixo. O nível de segurança sempre tem que ser alto. Ah, mas assim o processo é mais lento. Não tem problema. Nosso aluno vai viver mais uns 80 anos. Dá certo. Você tem que fazer. O processo é lento, mas ele é mais rápido do que você imagina. Em poucos meses ele já colhe grandes resultados a nível de qualidade de vida. Tá? Então, primeiro ponto. Você tem que notar se o aluno, durante o treino, fazendo o movimento, ele transpira, ele aquece o corpo, ele fica ofegante depois do exercício,
a respiração dele está condizendo com o movimento e ele está numa postura anatômica e ele não está dando tranco nas articulações. Tudo isso você tem que olhar nas primeiras séries de cada exercício. Aí depois você se afasta um pouco. Se você não for seu aluno particular, você pode até se afastar e dar aula para outra pessoa. E depois você volta e observa ele. Se for seu aluno particular, você só se afasta um pouco, porque você deve dar a ele um pouco de autonomia. Ele deve ganhar um pouco de confiança no que ele está fazendo. Tem que lembrar que às vezes são pessoas que viram a morte e estão fragilizadas. Estão achando que qualquer coisa vai derrubá-las. E não é assim. Essas pessoas, às vezes, vão viver mais do que a gente. Entendeu? Principalmente se você anda de moto, faz kitesurf, anda a cavalo. É bem possível que ela viva mais que você. Mas vamos falar de coisas sérias. O seu aluno, ele tem que fazer um exercício para fortalecer a parte superior. Mas você deve fazer antes disso uma anamnese funcional. Então a primeira anamnese que você vai fazer é uma anamnese fora, sem usar aparelhos, né? Que você pode fazer ele andar na sala. Digamos que você esteja na sala de musculação. Você vai pedir para ele, você vai fazer o caminho que ele vai fazer, certo? Você vai até um aparelho a uns 3 metros de distância, se vira e volta. E você vai pedir para ele fazer esse movimento. E durante esse percurso que ele vai e volta, você vai ver se ele procura se equilibrar, se ele busca alguma coisa com as mãos, se ele está andando olhando só para o chão, se está andando numa boa, olhando reto, se ele tem autocontrole do movimento ou não, e o nível de controle que ele tem. Ele vai, vira, volta, entendeu? E daí você vai ter noção qual o nível de mobilidade que ele tem. Aí você vai perguntar para ele, o senhor amarra o seu tênis? Sim. Como o senhor amarra o seu tênis? Me mostra para mim, faz de conta que ele está desamarrado agora. Então você tem a opção número 1, ele simplesmente agacha e amarra o tênis. Opção 2, ele procura um lugar para se apoiar, colocar o pé para poder amarrar. Essa opção 2, ele tem nota-se uma dificuldade de movimentação. Isso é no lombar, essa dificuldade. Nem sempre são nos joelhos. Geralmente é no lombar, na coluna lombar. Isso aí você vai ver depois, com calma, mas para você ter uma ideia. Aí você vai levar ele no leg, sem peso nenhum, e vai instruí-lo para fazer os movimentos, 2 séries. Uma série, um leg. Só para ele fazer o movimento de flexão, para você ver se ele controla, talvez ele faça rápido, faz devagar. Você vai notar o quanto que ele controla o movimento. Tá leve, tá pesado? Beleza. Trava, levanta, ele tem que levantar sozinho do leg. Se eu seguro aqui para levantar, dá impulso. Tudo isso para você verificar o que? O grau de autonomia que ele tem sobre o corpo dele. Entendeu? Isso é importante. O leg é um aparelho que dá para ele fazer. Talvez ele não consiga. Talvez você tenha que levar ele para um leg horizontal e do leg horizontal fazer mudanças com o pé na plataforma, botar a almofada atrás para mudar o ângulo do quadril e depois levar ele para o leg press 45 graus. Esquece hack, leg press, que ele está sentado, o ideal é um leg press 45 graus, mas depende do nível de problema, a gente pode iniciar no horizontal e depois ir para o outro. Lembrando que o horizontal tem alguns cuidados a mais. Depois você vai fez para ele amarrar o sapato, andar no leg. Agora é sentar e levantar de uma cadeira baixa, ou pode ser uma cadeira de plástico, ou seja, a cadeira da recepção. Você vai notar se ele usa as mãos, se não usa. E se ele usar as mãos, perguntar se ele consegue fazer isso sem usar as mãos. Tanto levantar quanto sentar. Se você nota que ele se joga para sentar, ele não tem força nas pernas. Já entenda isso. E tem que explicar para ele, cada vez que ele se joga, ele está batendo o quadril. Se ele tiver osteoporose, o osso do quadril vai para o quiabo com o tempo. No início, por exemplo, crianças
fazendo exercícios que pula, cai, reforça os ossos. Mas idoso não. Idoso a gente tem que evitar o impacto, beleza? Então, se ele tem dificuldade para levantar e sentar, você verifica o que ele faz mais força. Aí você nota ombro, braço, você vai anotando num papelzinho tudo que você notou de dificuldade, para depois verificar quais exercícios você vai acrescentando na série dele gradativamente. Então ele andou, sentou e levantou em uma cadeira, fez o leg press, amarrou o sapato. Então você já tem uma noção da situação motora dele em geral. Vai perguntar se ele tem pressão alta. Se ele tem pressão alta, se ele toma medicamento. Verificar que ele tome água durante o treino. Um copinho antes do treino. E aí espera para ver se ele vai ter sede ou não. Se ele tiver sede, lembra na aula de nutrição, de creatina, que você utiliza a creatina nas 6 primeiras repetições, e um dos sintomas que você está fazendo a ressíntese da fosfocreatina é você ter sede. Porque se você fica ofegante, precisa de O2 e precisa do fosfato de creatina, e aí você precisa de água. Então você fica com sede e fica ofegante. Então você está usando a creatina. Só para lembrar, ele não vai usar creatina, tá? Nunca. A não ser que o médico fale que ele tem dosagens baixas e o médico dele indique, não é o nutricionista, é o médico dele, o endócrino. Beleza? Ok. Então, ele tem pressão alta. Bom, então, se ele tem pressão alta, ele não pode fazer pouco peso, muitas repetições, porque isso faz com que a pressão arterial dele suba, a não ser que você queira matá-lo. Quem vai matar mesmo, vai ter uma pressão alta aí. Então ele tem que trabalhar cargas pesadas até 8 repetições e o tempo de descanso de 1 minuto entre as séries. Beleza? Dei bastante trabalho aí. Ele pode iniciar com cargas pesadas para fazer 12, 13, 15 repetições, mas não faz mais do que 15. E aí ele vai aumentar o peso para não fazer 10, até fazer 8. E é o máximo de carga que ele vai utilizar para fazer 8. Com quanto de dificuldade, Gil? Certa dificuldade. Por isso que é o bom senso. Por isso tem que ver se ele está suando, se não está. Você tem que forçar o sistema imunológico dele a se reforçar. Só que não é para massacrar, entendeu? Ele não está fazendo HIIT, não é heavy Dutch, não é nenhum sistema, não. É um treino básico para idosos saudáveis. E esse mesmo treino básico para idosos saudáveis, você vai ver em idosos com algumas patologias, certo? Nós não vamos iniciar com 3 séries, nós vamos sair um pouco daquele protocolo básico e deixar para o idoso se encaixar no protocolo básico, com um a mais que ele se sentir melhor, ele entender que eu sou forte, eu consigo, eu tenho força, e aí você joga ele no protocolo básico, que o Colégio Americano de Ciências do Esporte já publicou N trabalhos a respeito, e aí ele entra naquele protocolo, faz aqueles exercícios, etc. Por enquanto, poucos exercícios, movimento controlado, sempre lembrar, movimento controlado, amplitudes controladas. Ah, eu posso fazer o máximo de amplitude? Dói? Não, pode. O máximo de amplitude dele, ele está fazendo a hiperextensão do joelho? Não, não pode, o joelho é reto. O máximo de extensão de amplitude dele, ele está esticando aqui, tirando o ombro do lugar, esmagando, não, então não pode, até aqui. Então você tem que acertar esses detalhes para ele fazer assim a sua vista de primeira, um movimento que está muito parecido com o ideal ou o ideal. Entendeu? Quanto de carga eu utilizo? Para a perna, no vídeo de perna eu falo. E braço? Vídeo de braço eu não falei. Eu vou falar agora. Você vai, no de braço eu falei do peito, né? Eu falei como começar,
Na barra, na remada alta, eu não falei a carga específica, porque infelizmente não existe um peso específico. Você tem tantos anos, é diabetes, então você faz com tantos quilos. Falta só perguntar, qual o seu signo mesmo? Áries. Não, Áries não, Áries tem que ser um peso par. Não tem esse tipo de coisa. Eu vou sugerir cargas. Você fez essa anamnese, você viu o grau de comprometimento articular e de equilíbrio do seu aluno, certo? Você não vai dar peso, por exemplo, 3 quilos de cada lado para ele fazer desenvolvimento de ombro, né? Apoiado, claro, mas com 3 quilos de cada lado, desenvolvimento de ombro, para uma pessoa que não mexe muito o pescoço, longe de um espelho, ou mesmo na frente do espelho. Existe a grande possibilidade de ele descer com o peso na cabeça, ou descer batendo peso no ombro. Então, você tem que ter um bom senso. Não dá para botar uma barra. Bota 1 quilo. Bota outra série com 2. No outro dia, bota 2 quilos. Bota outra série com 3. E vai sucessivamente. À medida que você vai notar que a coordenação motora dele melhorou, a força dele também melhorou. Então você pode aumentar a carga. E claro, junto a isso, você tem que acertar a respiração. Ele sempre vai trabalhar junto com a respiração. Sempre, 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 sempre. Não há um exercício que ele vai fazer de qualquer respiração. Todos. Ele vai trabalhar com a respiração como se ele estivesse fazendo um desenvolvimento de ombro com 80 quilos. Ele vai fazer mesmo que ele esteja segurando apenas a barra, sem nada de peso. Uma barra de 8 quilos, uma barra oca. Entendeu? Você deve sempre pensar nesse tipo de coisa. Respiração sempre controlada, movimento controlado, velocidade, começo e fim, pausa, respira, enche o pulmão, começo, fim, pausa, respira, enche o pulmão, entendeu? E ele tem que fazer isso sem pressa. O treino dele dura mais ou menos 30 minutos. Eu vou fazer remadas. Ele vai fazer a remada e às vezes está pegando muito leve. Ele tem que fazer uma remada, ele tem que sentir, puxar, e você tem que notar que ele relaxa para o peso ir. E não ele leva e depois o cabo vai, se for, né, a cabo. Tem que ter um nível de dificuldade para fazer 12 repetições. Bota isso na sua cabeça que dá certo. Não pode estar fácil para fazer 20 ou 15. Tem que estar difícil para fazer 15. Dá para fazer 12 com relativa dificuldade. Entendeu? E o bom senso vai te guiar para poder aumentar a carga 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5 quilos, entendeu? Dá certo. No supino, começa só com a barra, aí aumenta 2 quilos, aí bota uma barra olímpica, e você vai aumentando gradativamente, certo? Pegada do supino é essa daqui, não é essa daqui, tá? Lembrar bem isso. Isso aqui é pegada de supineiro. Nós que somos old school fazemos isso direto porque acostumamos dessa maneira e não dá. Não dá para botar o polegar do outro jeito. Mas o pessoal novo é isso aqui, ó. Pegada de segurança, entendeu? Sempre isso. Evita essa pegada, beleza? Bom, pessoal, eu acredito que com isso vocês já consigam pegar algum aluno para poder dar aula. E qualquer dúvida, me sigam no Instagram, entre em contato comigo, com o maior prazer vou poder te ajudar e vou tirar qualquer possível dúvida que aconteça, certo? Forte abraço, espero que vocês se cuidem.